A ferida no instinto dominante. Hoje vim falar sobre algo que eu fiquei refletindo e eu não vejo muito se falar, mas às vezes eu percebo comportamentos que não parecem do instinto dominante, mesmo a pessoa tendo aquele instinto dominante. Como assim? Vamos começar falando de cada instinto, né? Então, no instinto autopreservação, eu fiquei refletindo, por exemplo, aqueles acumuladores, sabe? Que tem um monte, vão guardando um monte de bagunça em casa. Eu vejo, comecei a analisar e eu tenho uma hipótese muito grande que a maioria deles são autopreservação dominante. Mas eles não conseguem se organizar. O instinto de autopreservação está buscando tanto se preservar e não desperdiçar e ter as coisas que ele acaba sendo disfuncional no sentido de uma casa realmente organizada, né? Também vejo a mesma coisa que as pessoas que muitas vezes acabam comendo demais. Isso pode acontecer com qualquer instinto, né? Mas no instinto de autopreservação acaba sendo uma questão, às vezes, contraditória, né? A pessoa, né, o instinto buscar a saúde e acabar ficando com sobrepeso, né? Com pesos realmente absurdos. Né? Muitas vezes também, né, vem essa dor do instinto, uma ferida do instinto, pela pessoa não ter sua própria casa. Né? Imagino que para quem é autopreservação dominante, ter uma casa de aluguel que não é sua de fato, deve ser algo que dá um incômodo, né? Que a pessoa não pode reformar, não pode, né? Muitas vezes ela não pode cuidar da casa dela como ela gostaria de fato, por conta de alguns impedimentos assim. A pandemia também, né, traz um risco aí, né, à vida invisível, então isso também vai afetar muito, né, quem é do instinto de autopreservação. Então, muitas vezes a pessoa tem que sair lá fora, né, tem que sair lá fora é feio, né, mas tudo bem. A pessoa tem que sair pro mundo sabendo que tem esse risco, né? Ela tem que de certa forma ir um pouco contra o instinto dela, né? Instinto sexual. Instinto sexual, né? Eu vejo que algumas pessoas têm sexual dominante, mas às vezes fala que não quer mais ninguém. Não quero ninguém na minha vida. E ela começa a agir contra o instinto, né? Que é de busca realmente de um parceiro. Né? Isso pode acontecer, a pessoa vai lutar contra o instinto e, e é isso, né? Não é porque ela não quer alguém que de fato ela não seja sexual dominante. A pessoa também, né, o que acontece muito, que eu vejo muito com sexuais, é que eles, né, eles têm esse ímpeto de quebrar padrões, mas às vezes eles acabam se acanhando, né? Muitos sexuais nem se veem tão criativos assim. Muitos sexuais falam assim, mas eu não sou tão raivoso também, né? Eu não sou tão agressivo, né? Tudo isso, de certa forma, é um pouco dessa poda, né? O instinto sexual, em geral, ele é o menos, assim, aceitável socialmente, vamos dizer. Porque ele vai contra o que a cultura, que a sociedade já criou. Ele é mais agressivo, né? Que realmente é, é complicado, né? Então, é muito comum os sexuais, eles às vezes irem contra o instinto por conta dessas dores, dessas feridas. Né? Pro sexual, né? Eu vou falar da pandemia de todos os tipos, né? Pro sexual, né? Geralmente, não todos, né? Mas alguns sexuais são mais de toque, né? Com outras pessoas. E, né, com a pandemia, daí a pessoa, esse instinto, às vezes, ele precisa ficar sem isso, né? Se a pessoa tá sem ninguém, né, na pandemia, muitas vezes ficou difícil dela encontrar alguém. E por aí vai. O instinto sexual, né? Eu sou do instinto sexual dominante. E eu vejo que existem várias feridas, né? Até porque realmente o instinto sexual ele vai muito contra, né, os padrões. Mas indo pro social, eu conheço alguns sociais que parece que ligam zero, assim, para causas sociais de verdade, né? Se alguém tá passando fome, né? Se existe aquela dor social, que é algo que o instinto social, né, ele sofre, mas eu vejo que alguns sociais parece que não querem olhar muito para isso, né? Parece que isso é realmente um ponto que eles não gostam muito de ver. Os políticos em geral, né, na maioria deles são sociais dominantes, né? É uma tendência.
E também a gente vê, por exemplo, né, alguns deles parece que não ligam muito realmente para o sofrimento social. Também coisas sociais dominantes que tem aquela dor de, às vezes, se mudar, sair de um lugar, de uma cidade que eles tinham seus amigos, seu grupo, e ele tem que sair e ele se vê sem grupos, sem aquele vínculo social todo. Isso vai causar uma grande dor. E alguns sociais, né, eu conheço, não muitos, mas conheço alguns sociais que têm dificuldade de se inserir em grupo, que é algo muito raro, né? Muito difícil, porque é meio natural do social. Na verdade, sim. Não é que eu conheço, são sociais que eles se integram bem, que realmente o social tem uma facilidade grande de integrar em grupos, né? Mas às vezes ele não consegue manter algumas relações. Em alguns grupos acaba não tendo algum. Eu ainda queria entender um pouco melhor isso, mas eu vejo que alguns sociais têm essa ferida de parece que algum grupo ali ele acaba, né, falando assim, eu quero fazer do meu jeito e acaba saindo dessa tendência natural do social de fazer com o grupo, né, fazer do jeito que o grupo ali ele prefere. Então aqui eu quis falar um pouquinho sobre esse ponto específico dos instintos, né? Às vezes a pessoa tem um instinto dominante, mas a pessoa vai contra a própria tendência do instinto. Talvez por conta dessa própria dor, né? Porque a compulsão do instinto dominante faz com que a gente se desequilibre demais. E às vezes eu vejo que a gente acaba ferindo o nosso instinto, ferindo o impulso normal dele para tentar criar um equilíbrio, que muitas vezes não é um equilíbrio muito ideal, não é um equilíbrio muito bem feito, né? Vamos falar mais sobre o equilíbrio dos instintos mais para frente. Esse foi o tema de hoje. Agradeço a todos que estão aqui assistindo o canal. Gratidão.